Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de novo a mais um episódio do Serrinha Podcast. Acho que vocês estão gostando, né? A gente lançou os primeiros 4 episódios e todo mundo comentando, falando. Obrigado a você que nos assistiu, que compartilhou, que ajudou, que interagiu com a gente. Tem sido importante para nós e queremos dar continuidade para esse projeto. Inclusive, para continuar essa saga aí da nossa viagem para a África, hoje trouxemos o diretor e a diretora do seminário Luz para os Povos. Seminários para os Povos. Vamos de novo, Carlos, qual é o nome do seminário? Vou de novo, tá? Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando aqui o quinto episódio do nosso Serrinha Podcast. Esses podcasts que nós estamos fazendo sobre a nossa viagem à África e muita gente comentando, mandando feedback para nós, interagindo conosco. E tem sido muito bom ver que vocês estão gostando. Então, vamos continuar. E hoje, para a gente falar um pouco mais sobre essa experiência que a gente teve lá na África, nós trouxemos aqui o diretor e a diretora do seminário Teologia com Vida, que é o nosso seminário lá da Luz para os Povos Serrinha, e que é o seminário que nós estamos implantando lá em Moçambique. Então, oi, gente, tudo bem? Oi, pastor Rogério, pastora Nayara, como vocês estão? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Olá, bispo, é bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Olá, boa tarde, bom, muito bom estarmos aqui para poder compartilhar dessa experiência. Amém. E também com o Bispo Ronaldo, como sempre, né? Tudo certo, Bispo? Tudo certo, tudo jóia. Hoje promete, né? Estamos aqui com os teólogos, os diretores do seminário, vai fluir. Separamos, nós estamos fazendo várias perguntas aqui teológicas, vamos deixar eles responderem todas. E nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com os nossos patrocinadores. E eu queria, então, falar de novo do Bosco Porfírio Alvarenga, que é um escritório de advocacia especializado. Então, se você tem demandas e precisa de alguém com conhecimento de direito para te ajudar, para te auxiliar, não deixe de buscar esse escritório que vai ter o melhor atendimento, melhor assessoria para você resolver ali qualquer pendência que você possa ter, qualquer ajuda que você precise nesse sentido. Também continua com a gente a Adala Pratas. A Adala Pratas que é uma oportunidade de negócio. Se você quer aumentar a sua renda ou se você quer ter um negócio próprio, a Adala fornece para você joias em prata para você poder revender e, enfim, melhorar aí a sua vida financeira. Para mais informações, você pode acessar o @adalapratas lá no Instagram. Lá eles têm um link lá na bio deles que você pode ter as informações também, se comunicar com eles, ver as peças e melhorar aí a sua vida financeira. Está chegando com a gente também a Obac Cosméticos, que são cosméticos de extrema qualidade para os seus cabelos aí, para você ficar com cabelos saudáveis, bonitos, brilhantes. A Obac é uma marca de cosméticos que busca ter em sua formulação ativos naturais, livres de parabenos, livres de derivados de petróleos, que intoxica a fibra capilar. Então é tudo de qualidade. Você pode acessar lá o bac.cosméticos, né? @bac.cosméticos lá no Instagram. E aí você vai ter acesso, vai saber como comprar, como adquirir esses produtos que são excelentes ou revender também, caso você queira. Também está com a gente a Domar Automação. E você que é pastor, empresário, engenheiro ou dono de algum negócio que tem um prédio e esse prédio precisa de assessoria em automação, assessoria como é que chama? Porteiro eletrônico. Não, sistema de combate a incêndio e, enfim, qualquer necessidade nesse sentido, aprovação da Serconte, do Corpo de Bombeiros. Então, se você precisa organizar ali a parte tecnológica do seu prédio, especialmente em prevenção de incêndios, você pode contar com a Domar. E para quem chegar na Domar e falar, ó, eu ouvi falar da Domar no Serrinha Podcast, eles estão dando sem custo uma visita técnica do engenheiro para ir lá na sua empresa, avaliar o que você precisa, te ajudar lá nas suas necessidades. Então, entra lá na @domar_automação e aí você vai ver o que eles oferecem. Tem muita coisa em automação, em iluminação, enfim, todo tipo de projeto tecnológico eles podem te atender lá. E por fim, nós também estamos com a Naturex Brasil. Naturex Brasil é uma indústria especializada no desenvolvimento de cosméticos na área de maquiagem e beleza. Então, se você quer desenvolver cosméticos e vender com a sua marca, você vai procurar a Naturax e eles vão desenvolver para você. Você fala, eu quero um batom, eu quero um pó, eu quero uma base, alguma coisa, eles vão desenvolver para você, colocar a sua marca, te ajudar a vender. Então, você pode acessar lá o Instagram deles, na Naturax Brasil, Naturax BR, e aí você vai acessar com eles, eles vão fornecer para você poder aí melhorar também
a sua área de atuação, tá bom? Bom, e pra gente ir diretamente pro episódio agora, vou pedir a vinheta pra gente começar a nossa conversa. Gente, nós estamos aqui então para falar da implantação do seminário lá em Moçambique. Eu acho que de todas as nossas ações que a gente tem feito lá, porque a gente faz muitas ações que a gente poderia chamar humanitárias, né, ou de caridade, social, a gente tem os postos e tudo. Essas ações têm uma duração limitada, porque a vida é limitada, né? Então, mesmo que a gente fure um poço hoje e que ele dure 20 anos, daqui 20 anos ele acaba. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, né? Qual que vocês acham que é o impacto disso que a gente está fazendo lá? Como é que vocês veem? Teve alguma situação marcante assim que vocês já puderam ver? Meu Deus, estou fazendo algo muito grande. Quando a gente olha, pastor, para a realidade do país, o nosso desejo é tentar mudar a condição social deles. Pelo menos esse foi o primeiro impacto que eu senti de poder, de alguma forma, ajudar. Eu tive uma experiência na primeira ida lá com o bispo e com uma criança, que no final, quando a gente estava saindo da feira, ele pediu uma ajuda. E eu fui perguntar para o bispo, falei, bispo, posso ajudar essa criança aqui? E ele falou assim, olha, é um pouco frustrante. E eu não entendi. Ele falou assim, você quem sabe, mas é um pouco frustrante. Mas eu decidi ajudar aquela criança, eu tirei um dinheiro ali, não lembro quanto, e dei para aquela criança. Vieram umas 50 crianças. E aí eu entendi por que era frustrante. Você não tinha dinheiro para todo mundo. Você não conseguia resolver aquele problema, você não conseguia ajudar todo mundo. E quando a gente vai e olha por aquilo que o seminário pode proporcionar para eles, uma experiência maior com Deus, uma experiência transformadora com Deus, aí sim, de fato, a gente entende a relevância que é o trabalho que está sendo feito por meio do seminário teológico. Muitas pessoas, por não conhecerem uma realidade, eles acham que a gente tem que levar comida, Sim. roupa, né, dinheiro e dar para eles. E essas coisas não transformam, elas ajudam, mas elas não transformam, né? E o que transforma de verdade é a palavra. É verdade. O seminário, ele teve, dentro mesmo do nosso contexto aqui do Brasil, ele teve um impacto muito grande na minha vida. Eu me converti com 12 anos. Pouco tempo. Já tem alguns anos. E a gente sempre teve acesso a muita coisa. Aqui, com toda a tecnologia, nos últimos anos, a gente tem acesso a muita coisa. Mas quando há muita informação, vamos dizer assim, até mesmo teológica. Mas quando nós fomos fazer o seminário, foi algo que mudou mesmo a minha maneira de olhar para a Bíblia, a minha maneira de me relacionar com Deus. Então, ir para lá, eu já tinha essa consciência de que a gente estava indo fazer algo que era muito maior do que uma ajuda humanitária ou social. Embora a gente ouviu muito isso, né? Quando nós estávamos fazendo o apadrinhamento. Mas vocês não vão levar alguma coisa? Né? Vocês não querem levar roupas? Vocês não vão levar comida? Vocês não vão... E eu respondi isso várias vezes, né? Eu falei, nós vamos levar algo que tem o poder de transformar lá de tal forma que eles não precisem mais receber isso de nós. Que é a palavra de Deus, que tem o poder de mudar também a sociedade. Não só a vida de cada um dos alunos ali, mas influenciar também a própria sociedade. Eu lembro quando a gente chegou lá em maio, que foi quando a gente fez o primeiro módulo, né? Que nessa viagem agora de outubro a gente fez o segundo módulo. E aí foi uma viagem muito cansativa, porque não estava ainda voando pela África do Sul, a gente teve que ir até o Catar, então a gente ficou quase 48 horas em trânsito para chegar, né? Toda aquela situação. E a gente chegou, já saímos do aeroporto direto para a papelaria para comprar o material para os alunos. Sim. Então a gente não passou em lugar nenhum, a gente não conversou com ninguém, não fomos na igreja, né? O pastor buscou a gente no aeroporto, a gente foi pra papelaria. A gente chegou na papelaria e aí, por coincidência, a gente chegou na hora do almoço, tava fechado. Rodamos em várias papelarias, todas fechadas, achamos uma que tava aberta sem querer, porque a mulher tinha aberto pra receber alguém e a gente entrou e ela falou, vocês já entraram, vou atender. E aí a gente contou pra ela o que ia fazer lá. A gente, em Moçambique, todo mundo já viu o vídeo da África, aquela coisa toda. Ela falou assim, realmente precisa de alguém vir aqui ensinar o que é realmente a palavra de Deus, porque aqui o evangelho está muito corrompido. Os pastores aqui só querem ser pastor por causa de interesse escuso, de ganhar dinheiro e não sei o quê, não sei o quê.
a gente não conversou com ninguém, a gente entrou numa papelaria, uma mulher que não era crente falou isso pra nós. Eu achei aquilo uma confirmação tão assim... Olha, tá vendo que vocês precisam estar aqui pra fazer isso? Vocês estão vendo o peso que é, o quanto há necessidade, porque foi assim, o primeiro lugar que a gente entrou, a gente tinha nem almoçado. E ela nos mandou sair. E A gente entrou ali, ela mandou a gente sair e a gente não saiu. Por favor, nos atenda aqui, né? É porque a gente precisa pra hoje, a gente conversou com ela. E ela falou assim, não, realmente precisa. E ela achou tão bom que ela falou assim, me dá um livro, deixa eu participar do seminário. E ela começou a chorar, porque a gente deu o livro. E ela ficou tão emocionada de alguém dar o livro pra ela. Eu achei aquilo um sinal, assim, realmente Deus... Uma confirmação. Deus né? trouxe a gente aqui nesse lugar. E a gente, nessa hora que o cansaço que você tá da viagem, das dificuldades ali todas... O senhor falou diminui, algo, né? o senhor falou algo que me marcou muito no intervalo dessas duas viagens, que foi o seguinte: o senhor falou, olha, nós temos inúmeras diferenças culturais, diferenças sociais, nós temos diferenças em atitudes, e o senhor sinalizou todas as diferenças que nós tínhamos e que aqui seria muito difícil quebrar essas barreiras que nos diferenciam. Ele falou, nós vamos levar aquilo que vai nos tornar igual. Isso. Eu não sei se eu lembro disso. Lembro. Vai nos tornar igual. Por quê? Porque nós vamos chegar lá no céu, nós vamos encontrar esses irmãos. No mesmo lugar que a gente. E nós não vamos ter diferenças culturais, sociais, financeiras. E isso me marcou. Porque o impacto que a gente tem ali com a realidade financeira deles é muito grande. E chega ao ponto de querer tampar nossa visão do real propósito. Porque a gente fica pensando o tempo todo assim, o que a gente pode fazer para tentar mudar isso aqui? É exatamente isso. Quando a gente começa a pensar no trabalho em Moçambique, a gente fica tentando querer gerar mudanças para melhor. Sim. Lá, né? Só que as mudanças para melhor que a gente quer gerar lá é o que a gente tem de melhor aqui. Como se aqui fosse bom e lá fosse ruim. Como se nós fôssemos o padrão e eles não tivessem padrão. Mas, na verdade, Deus quer transformar aqui também. Então, a gente está querendo mudar eles para ficar parecido com a gente, quando Deus quer mudar a gente para algo melhor. Ou seja, nós não estamos consertando eles, vamos dizer assim. Sim. Nós estamos apenas mudando a prática e criando uma ilusão para nós. A verdade é que a única coisa que pode transformar uma nação, lá e aqui, é a palavra de Deus. E essas diferenças que a nossa justiça própria faz a gente ficar com dó deles, porque, tipo, nós temos comida, a gente pode escolher o que comer todo dia e eles não, e a gente quer fazer alguma coisa para eles poderem escolher o que comer todo dia, não é necessariamente porque esse é o padrão do céu. É para a gente não se sentir mal. Só que o que vai nos fazer ser igual é a palavra. Na verdade, aqui na Terra nós nunca seremos iguais. Mas através da palavra, quando formos para o céu, aí nós seremos iguais, né? Porque o reino de Deus é que nos iguala. E a Nós não seremos iguais em necessidade... termos econômicos, né? Que em termos de valor, nós temos o mesmo valor. E a necessidade que eles têm lá é a mesma necessidade que nós temos aqui, que é de conhecer a verdade. Isso. Hoje, a gente fala de um ponto positivo, que é a informação, que é a internet, mas, de certa forma, isso nos prejudica muito também, porque se dissemina um cristianismo que não é um cristianismo verdadeiro. É E às vezes nos choca ver algumas coisas na internet, mas muitas pessoas se alimentam disso. Exato. Então, eu não sei dizer se é bom ou ruim lá eles não terem tanto acesso. Mas Exatamente. acaba que há uma cultura ali que influencia, há uma falta do conhecimento da palavra que leva eles a viverem como os ímpios em algumas áreas, como aqueles que não conhecem a Deus. Então, a necessidade é a mesma. Exato. De conhecer a verdade que liberta, para viver um evangelho puro. Porque, infelizmente, aqui a gente tem muita informação, a gente tem muito material, a gente tem muita coisa. Mas no Brasil, por exemplo, a gente ainda não vê, na sua totalidade, ou até mesmo na maior parte, um evangelho puro. E que transformou, né? Porque você lembrou bem, né? Quando eu falo diferença entre nós e eles, não é que nós não somos melhores do que eles. Diferença econômica, cultural, essas coisas. Mas, De acesso às coisas. mas você falou uma verdade. Aqui nós temos acesso a tanta coisa, né?
eu li uma estatística que o Brasil é o país que mais produz Bíblias no mundo. E os cristãos brasileiros, eles têm várias Bíblias em casa, várias versões de Bíblias em casa, mas ao mesmo tempo é analfabeto em termos de Bíblia. Lê pouco, estuda pouco a Bíblia. Tem Bíblia como coleção, como amuleto, quase toda casa, mesmo não crente, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, mas não conhece a Bíblia. E os que, entre aspas, conhecem, não gera transformação, porque ao mesmo tempo que aqui no Brasil está crescendo o número de cristãos e evangélicos, também cresce a corrupção, também cresce a violência, também cresce as coisas erradas, o pecado se multiplica. Então, que efeito está produzindo em nós, que mudança está produzindo em nós como sociedade, esse evangelho? É verdade. Lá eles não têm esse acesso e vivem do mesmo jeito, né? A sociedade corrupta, também injusta, violência, nos mesmos índices daqui. Então, não é que nós vivemos o evangelho perfeito, pelo menos não como povo. Talvez aqui ou ali alguns estão vivendo isso. Mas nós não podemos perder a esperança por causa disso. É a palavra que transforma. Se a gente for resgatar por que nós resolvemos começar o seminário lá, né? Porque às vezes, eu não sei se o pessoal que está em casa já percebeu por que nós estamos implantando o seminário lá. Foi um pedido do pastor Jacinto, que é o nosso líder lá. Ele começou a entrar em contato com o pastor Rogério e pedir, né, que nós levássemos o evangelho. Nós começamos a notar pelo crescimento e a multiplicação das nossas igrejas lá, são 146 em Moçambique, 6 no Malawi, que a gente estava começando a ter problemas com pastores, obreiros que eram colocados para pastorear ou para liderar, sem preparo. Então, o risco das heresias surgirem, erros acontecerem, ensinamentos errados, mal interpretação da Bíblia, estava muito grande. A gente já estava vendo as notícias de que isso está acontecendo com muitas denominações lá, muitas igrejas lá já vivendo de forma herética, pregando aquilo que a Bíblia não fala, e a gente entrando nisso de maneira sem perceber. Então, quando o pastor Jacinto começou a falar com o Rogério, nós começamos a orar e decidimos então implantar o seminário lá, foi que nós percebemos que a melhor coisa que nós podíamos fazer para a saúde da igreja moçambicana era um ensino de qualidade a respeito da palavra de Deus. E criar a oportunidade desses pastores, mas também do povo, ter acesso a esse ensino. E essa sempre foi uma marca do ministério, né, bispo? Nós sempre tivemos o ensino em vários níveis. Nós sempre nos reunimos, pelo menos, né, nos anos que eu faço parte do Ministério Luz para os Povos. São mais ou menos 100 e poucos, né? Mais ou menos. Isso também foi um pedido do pastor Fernando, né? Que começou que implantou o seminário lá com a gente, né? E que hoje nós temos graças a ele, e que era um desejo dele antes de falecer, de que a gente levasse para a África, né? Era muito difícil para o Fernando trazer o seminário para nós. Quando ele aceitou o compromisso de vir durante aqueles anos todos, tantas vezes por ano, e fazer o seminário passar, né, teve aquele trabalho todo, ele nos fez o compromisso. O Rogério lembra disso. Olha, eu vou, mas vocês têm que assumir o compromisso e depois fazer a mesma coisa com a África. Então, ao mesmo tempo que nós estamos atendendo um pedido do pastor Jacinto e dos irmãos de Moçambique, nós estamos pagando uma dívida. É verdade. Sim. Mas o interessante é que não partiu de nenhum de nós, né? Pagar essa dívida. A gente vê como algo que Deus colocou mesmo no coração do pastor Fernando. Né? Porque não foi assim, olha, o pastor Fernando nos pediu, vamos para a África. Foi eles mesmos devendo, né? A gente juntou a fome com a vontade de comer. Verdade. E quando a gente vai vendo esses vídeos de internet, a gente vê o quanto lá na África como um todo existe uma distorção mesmo do evangelho. A gente vê cada vídeo absurdo, né? Sim. De pastor fazendo cada maluquice ali. Aí a gente lê que um colocou a caixa de som em cima das costas do outro pra dizer que Deus ia guardar ele, a pessoa morreu. E aí tem um outro lá que prega de salto, porque diz que Deus mandou ele pregar de salto, põe terno, fica caminhando de sapato de salto alto pra todo lado. E coisa assim, que você vê que são muito fora da curva, né? Eu vi do pastor colocar as irmãs deitadas assim no chão, os maridos segurando as pernas, né, delas, e ele passa batendo de cinto nas irmãs. Olha, hoje a gente vê de tudo que a gente nem não acredita, mas tem muita gente na internet, muito moçambicano na internet, pondo crianças
e eles dão um prato de comida para a criança, dá ali uma garrafa d'água, um refrigerante barato, para pedir oferta para os brasileiros, dizendo que eles estão cuidando das crianças, dando comida para as crianças, ou fazendo uma casa, ou dando roupa para alguém. A maioria desse tipo de ação é pilantragem. São mercenários. Eles usam, a gente viu isso lá em Maputo. Sim. Dentro da nossa igreja alguém já estava fazendo isso, né? Exatamente com crianças. Com criança. Ele chegava, tirava foto de crianças da nossa igreja, postava como se ele fosse o pastor, dando alguma coisa de comer e pedia na internet oferta. E o brasileiro, ele cai nessa cilada. Ele manda essas ofertas. Porque ele não conhece, ele não sabe, mas a imagem mexe com o emocional dele. Um dos motivos da gente levar o ensino, ensinar a palavra, treinar obreiros, ensinar o povo a palavra, é para coibir esse tipo de prática. Porque até o Jacinto falou conosco lá, eles chamam de mesada, né? Que esses pastores, quando fazem isso, tipo assim, faz lá uma panela de arroz com feijão e põe na comidinha no prato das crianças, põe uma criança para fazer uma oração, filma, e ele aparece na frente dizendo que está fazendo a obra, pedindo ajuda. Ele está querendo mesada, só que ele não faz essa obra. Ele faz uma vez, ganha dinheiro para 4, 5 meses, e ele vai viver uma vida normal. Quando acaba o dinheiro, ele faz de novo. Sem trabalhar, né? Aquelas crianças, na verdade, nunca são ajudadas. Por isso que a gente tem tido dificuldade com a obra social. O apelo para a obra social, ele é grande. Muita gente ajuda, que fica com dó. Mas o apelo para ensinar a palavra não comove as pessoas. E a nossa dificuldade é essa. Vocês sabem disso. Levantar patrocínios, apadrinhamento, para a gente poder levar a palavra e ensinar a palavra. As pessoas que querem patrocinar é esse tipo de coisa. Ela, tipo assim, vai comprar comida, vai levar roupa, vai ajudar as grávidas. A gente até faz isso. Mas isso não muda a vida dos irmãos. Um exemplo, nós levamos para lá numa viagem que a gente foi, acho que 2.000 pares de chinela havaiana. Era muita chinela, mas muita. Não sei quantas malas de chinelo nós levamos, porque nós tínhamos ido uma viagem antes, em que nós vimos as pessoas com bichos de pé. Muitos bichos de pé. Gente assim com pelotas de bicho de pé. E nós resolvemos levar a chinela para ajudar a calçar eles. Nós levamos aquela quantidade, distribuímos. Quando foi 6 meses depois que a gente voltou lá, as chinelas tinham acabado. Elas, né? Eles usaram, as chinelas tinham acabado. E aí nós tínhamos que levar tudo de novo. Só que quando nós fomos da primeira vez levar o seminário e tivemos a primeira turma, quando fomos a segunda vez, o efeito que aquelas primeiras aulas tinham produzido não tinha acabado. Os irmãos estavam lá mais apaixonados, mais interessados. E isso, para mim, né, é um sinal. Esse é o caminho. Precisamos ensinar a palavra de Deus. Não quer dizer que nós não vamos fazer a obra social. Pelo contrário. Mas o que nós precisamos hoje é de fazer ensinar a palavra. Essa é a nossa prioridade agora, né, bispo? Levar eles a entender a palavra, compreender melhor e poder aplicá-la de forma correta. Exatamente. Nós estamos tentando formar pastores, né? Estamos num processo, abrimos uma turma, a primeira turma, ela já avançou, abrimos uma segunda turma, né? Ela já está estabelecida, e agora vamos abrir a terceira. E eu estava conversando isso com o apóstolo Omar, que eu não sei se nós vamos poder abrir a quarta, porque isso se tornou tão grande financeiramente para nós, que agora nós estamos em dificuldade. Como que nós vamos, na próxima viagem, manter quase 200 pessoas com alimento, com material, com Bíblia, com hospedagem, com transporte. Com estrutura para dar aula lá, porque a base não tem essa estrutura toda, né? A gente foi reformando alguma coisa ali para criar sala de aula, né? Para dar aula para eles. Nós precisamos fazer a outra sala de aula, vamos gastar R$12.000, é o orçamento, para fazer outra sala. E nós não temos. Só que nós não temos como voltar para trás, desistir, e nós precisamos de avançar. Até se Deus estiver falando com alguém aí que está vendo, nós precisamos de ajuda para fazer isso acontecer. E a minha oração nesse dia, Senhor, revela o coração dos irmãos, revela o coração das pessoas que estão nos vendo e que estão gostando do que nós estamos fazendo, a necessidade de nos ajudar a fazer isso acontecer. Porque a gente não tem esse recurso, nós temos dado um passo cada vez e Deus tem trazido a provisão. Verdade. Mas nós, sem a ajuda de muitos, nós não vamos fazer.
Lembrando que nós levantamos padrinhos, né? E todo esse valor que as pessoas ofertam, que os padrinhos, que são aquelas pessoas que nos ajudaram, ofertaram para comprar o material, todo o valor que eles investem, que eles ofertam, é gasto com os alunos mesmo, né? Porque Exato. cada um paga a sua passagem, Exato. cada um paga a sua alimentação. Isso. É válido lembrar que todo o dinheiro que é entregue para esse propósito é gasto nesse propósito. Lembra de novo, pastor, para quem não conhece, ou né, explica para quem não conhece, como que funciona o projeto de apadrinhamento do seminário? Certo, nós estimamos o custo, né, que nós vamos ter com cada aluno. No primeiro semestre, nós estimamos um custo de R$240 por aluno, com Bíblia, o caderno, o livro, que é o que nós utilizamos para a aula lá, e a alimentação. No segundo, aqui foi esse agora, né, o segundo semestre, nós fizemos uma estimativa de que seria só a continuidade. Uhum. Então, nós diminuímos o valor para R$200. Porém, nos surpreendeu, porque começou-se uma turma nova, né, e tudo mais, mas Deus supriu toda a necessidade. Então, quando nós levantamos o valor de cada aluno, e esse valor é repassado, e cada padrinho custeia ali esse valor de cada aluno. Alguns apenas um aluno, outros mais alunos. E esse valor, então, é entregue, nós viabilizamos ele ali, nós contabilizamos ele ali através da conta do seminário, né? Não é utilizado na igreja, é na conta do seminário. E esse valor, então, nós levamos e pagamos essas despesas lá. No caso do material, quando é uma turma nova, que nós vamos ter outra agora, né? Exato. Esse material tem que ser levado daqui. Então, nós levamos as Bíblias, nós levamos... Então, também há um custo com o transporte. Embora dessa vez os irmãos compraram, cada um comprou sua própria passagem, teve que doar a metade da mala. Né? Acho que na primeira viagem eu não estive, eu não fui com vocês, mas eu acho que na primeira viagem tinha duas bagagens, né? Nessa agora foi só uma e a gente teve que dividir com o seminário, e assim mesmo ainda tivemos que pagar algumas malas. E lavar muita roupa lá, porque ele levou pouca, né? Sim, levou pouca, tinha que lavar todo dia a roupa. Mas você lembra quantos padrinhos nós tivemos? Quantos apadrinhamentos nós tivemos dessa última vez? Da primeira vez foram 2 turmas de 47, foram 94 no total. Esse segundo agora foram os 94, mais 50, que era a nossa estimativa da turma que a gente abriu. Da turma seguinte, porque a gente não tinha uma certeza. Então, cada dia aumentava 144. Um pouco. 144 alunos. Olha só, 144 aí, ó. Nós precisamos de 144 padrinhos, só que nós vamos ter uma nova turma, que nós estamos estimando entre 40 e 50 alunos. Nós vamos chegar beirando, nós precisamos de 200 padrinhos que nos ajudem para a próxima viagem, que vai acontecer em abril. Isso. E se você que está vendo aí, já sentindo o seu coração, já entre em contato. Tem aí um número do nosso seminário que você pode falar com eles e perguntar como que você faz isso. Você pode fazer de uma vez, você pode dividir no cartão, parcelar, mas sem a ajuda dos irmãos nós não conseguimos fazer. Agora, fora o apadrinhamento, nós precisamos fazer mais uma sala de aula. Sim. E que é um desafio, né? Que tem que ser feito anteriormente, né? Antes de chegar lá. Nós conversamos com o Jacinto, ele já fez um orçamento lá, vai ficar mais ou menos R$12 mil. É uma sala aberta, ela tem uma cobertura de capim, né? E ela é fechada com muro até na metade, com telinha, porque é muito quente, não tem jeito de fechar tudo, não tem janela, não tem porta, é uma cobertura mesmo, não é algo muito sofisticado, não. E um piso, um cimento qualquer. Batido, né? E os alunos? Como é que são os alunos africanos? São melhores que os brasileiros? Não são melhores, são inferiores? Como são os alunos na sala de aula, na percepção de vocês? Essa análise ela não é fácil de fazer, né? Porque as dificuldades que eles têm faz com que a gente possa ter uma percepção errada. Vou dar um exemplo aqui. Eu percebo que, isso percebendo os alunos, eles falam português, eles são alfabetizados no português, muito mal alfabetizados no português, eles falam o dialeto e não leem o dialeto.
Eu peguei 2 alunos lá, 2, 3 alunos, não me lembro quantos exatamente, e abri a Bíblia no Sena e falei assim, esse Sena aqui é o que vocês falam? Eles não souberam me responder. Aí eles pegaram uma referência que eles conheciam, aí abriram lá nessa referência, e aí, é sim, esse é o nosso Sena. Então, você percebe que eles foram alfabetizados no português, e você vê a dificuldade pela leitura deles, a leitura deles é muito, muito difícil, né, do português. Eles falam constantemente, diariamente, o dialeto, não são alfabetizados no dialeto, e isso acaba fazendo a gente ter uma dificuldade de avaliar eles. Espera aí, eles estão entendendo a palavras do nosso português, que é diferente do português de Portugal. Eles entendem essa palavra? Então, eu vejo que eles são esforçados, muito esforçados. Eles não têm vergonha de se expor, até porque eu consegui perceber que eles liam mal, porque eles se dispuseram a ler, mas eu vejo um esforço muito grande da parte deles, de todos, principalmente dos mais velhos. Eu acho que eles acabam sendo uma referência para os mais novos, porque não ficam aquela seição para ir no banheiro, como é comum em sala de aula, ficam atentos o tempo todo, procuram anotar. Alguns que não conseguem anotar, mas num determinado momento da aula você consegue perceber pela pergunta que ele faz, que ele entendeu, que ele pegou. Então, assim, essa questão essa questão cultural faz a gente ter uma percepção um pouco míope com relação aos alunos de Moçambique, com relação aos alunos do Brasil, né? Não dá para ter essa clareza. Uma coisa, eu tenho certeza, eles são muito esforçados. Eu acho que a análise que eu, pelo menos, faço, não sei se todo mundo concorda, é que justamente eles têm muitas barreiras, mas eles têm um esforço muito maior do que os nossos alunos aqui no Brasil. Sim. Às vezes aqui no Brasil, a gente passa alguma atividade em geral, né? A gente passa alguma atividade, alguma coisa, e aí o aluno dá uma desculpa porque que não fez, enrola. Então tem a questão da leitura mesmo, que é muito crucial para o nosso modelo de seminário, né? Às vezes o aluno não lê, não tive tempo, não sei o quê. E eles, às vezes não leem bem, mas leem, mas se esforçam. Então a gente vê pouquíssimas desculpas. É claro que gente em qualquer lugar, a gente teve ali um ou outro que tentava dar um migué, às vezes numa prova, alguma coisa, mas bem normal, raro, né? Bem raro também. Me lembro só de um, nas 2 turmas. Mas, em geral, eles são bastante esforçados, né? Eu diria que essa é a principal diferença do aluno que nós temos aqui com eles lá. Eles têm um interesse. Você está falando e o jeito que eles olham, né? O jeito que eles estão ali, e a gente percebe que eles entendem nas perguntas que eles fazem, eu vejo que o interesse deles é muito grande. Hoje, o seminário tem algumas turmas aqui no Brasil presenciais, né? Aqui em Goiânia presenciais, mas a grande maioria é online. E a gente tem uma certa luta, às vezes parece que a gente luta para manter o aluno, parece que a gente luta para manter o aluno ali interessado. É a percepção que eu tenho, principalmente na minha matéria. Eu dou aula de Novo Testamento 2, ontem inclusive tive aula, e é aquela insistência, liga sua câmera, né? Pessoal, vamos participar. Então a gente tem várias insistências ali que parece que a gente não precisa ter lá. E não é aquela coisa do pessoal vem porque os brasileiros estão lá. Não. Eles vêm porque vão receber alguma coisa. Não receberam nada de nós, além do material para eles estudarem. Né? Você vê que há um interesse e eles participam da aula e estão ali. Então, eu acredito que o que mais eu vi diferença entre os brasileiros e os africanos, alunos ali do seminário, é o interesse de aprender. Eu também vejo assim. Eu acho que o valor que eles dão ao ensino que eles recebem é muito grande. A gente já falou no outro episódio do Pastor Foyer, né? Sim. Viajou 280 quilômetros numa motocicleta, depois 3 dias de trem, 76 anos para estar lá conosco. O discípulo dele, 200 e tantos quilômetros de bicicleta, caminhou não sei quanto. Os irmãos que vêm das aldeias, o pastor João, os outros que vêm de aldeias 200 quilômetros, 300 quilômetros, eles dormem em cima de uma esteira, praticamente no chão. Não tem uma coberta, um travesseiro. Tomar um banho de água fria. Tomam um banho de água fria no balde. E comem uma comida simples, debaixo
debaixo daqueles telhados de zinco para estudar a palavra de Deus, é porque para eles ela tem muito valor. Não, e o tempo que eles ficam dentro da sala de aula. Exato. É um tempo assim. No calor, né? Com calor, né? E os mais tradicionais, não sei se você repara, chegavam de terno. Sim, E nessa ficava turma assim, nova, meu né? Deus, Que tinham eu mais só pastores. vou ter que dar aula de terno também, porque a gente fica até constrangido. E eles ficam lá o tempo todo. Aí depois eles foram relaxando um pouco, viram que a gente não era muito apegado a esse tipo de coisa. Mas foram relaxando um pouco, né? Aqui em Goiânia, nós temos salas de aula com ar-condicionado, mesinha. O pessoal tem coisas para anotar, né? Notebook e tal. Projeção. Projeção. E para a pessoa ir para a sala de aula, parece que a gente tem quase que, por favor, por favor, por favor. Lá não é assim. Vocês se lembram que eles levantavam primeiro que nós, Sim. se arrumavam, a gente marcava a aula para as 9 horas, 8h30 estava cantando, orando, tipo assim, vem dar aula, logo. vem dar aula. É, tipo assim, né? E aí, E aí? Nós vamos já começar. estamos prontos, né? E outra coisa também era até mesmo a turma que já estava na segunda reunião, que é a turma que vocês começaram no início, dessa vez nós fizemos em dias que eles tiveram trabalho, né? Isso. Então eles aproveitavam o máximo. Tinha pessoas que vinham, chegavam atrasadas, mas vinham e ouviam a aula ali, e tinham outros que vinham para ouvir uma parte da aula e tinham que sair porque estavam envolvidos com o trabalho. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, eles dão muito mais valor ao ensino, eles querem aprender mais do que os que aqui estão dando esse valor, né? E me surpreendeu muito a conexão que eles fazem também, porque a gente que já dá aula há algum tempo vai vendo algumas perguntas repetidas toda a turma, né? Que são as perguntas normais, comuns de internet, essas coisas assim. Mas que eles não têm muito acesso lá e que geralmente... Então, se a gente vai dar aula de Velho Testamento, por exemplo, de Bíblia Hebraica, surgem as perguntas relacionadas ali. Lá em Moçambique a gente só deu aula de Novo Testamento. Tá Mas bom. eles faziam perguntas assim, mas e isso que estava lá no Velho Testamento, que já era uma coisa antiga, e que a gente até já tinha ouvido a pergunta, mas que não tinha nada a ver, mas de alguma maneira já conectaram com aquilo lá. E eu fico assim, gente, como que ele conseguiu conectar isso? Aí a gente fica até sentindo assim, eu acho que ele que tinha que estar dando aula aqui, porque ele já conseguiu fazer uma... A percepção que eles têm e a percepção que eu falo assim, a percepção bíblica, mas a percepção espiritual, para fazer essa conexão, chama muito a atenção. Porque a gente teve que dar Bíblia, porque nem todos tinham Bíblia. Uhum. E eles conseguirem, só de ouvir a palavra, conseguir ter essa percepção, a gente consegue ver a força do evangelho. Ela ultrapassa qualquer tipo de barreira. Eu lembro do pastor Kleber falar que quando ele estava dando aula, um aluno levantou e perguntou para ele, pastor Kleber, qual que é a ordem de todos os milagres de Jesus em ordem cronológica? Essa é uma pergunta que nenhum de nós nunca tinha ouvido e que eu queria saber a resposta. E o pastor Kleber falou, olha, eu não sei, eu preciso pesquisar, porque é um negócio muitíssimo específico, interessante. E eu fiquei, gente, olha o nível dessa pergunta que ninguém tinha feito para nenhum de nós aqui no Brasil até então. E eu até pensei que fosse ser um nível diferente as perguntas lá, né? Que a gente ia ter que fazer uma coisa assim... lúdica, né? E eles não devem ter tanto acesso ao ensino, então a gente vai ter uma dificuldade, mas foi uma boa surpresa, mas eu fui surpreendida com essa questão em relação a eles são inteligentes. Muito. Eles são muito inteligentes. Essa questão que o Rogério abordou agora um pouco sobre a dificuldade da alfabetização, né? Porque eles não são alfabetizados na língua original, então eles não sabem escrever, eles só falam. E eles são alfabetizados em português, a gente ensina em português e eles depois vão traduzir tudo para a língua original, Sim. porque nas aldeias vão falar no dialeto, eles não vão falar em português lá. O desafio deles é muito maior do que o nosso. Eles têm um desafio muito grande. Sim. Aprender na língua que não é a deles. Imagina a gente ter que aprender, por exemplo, inglês, para depois trazer para o português. Não, aquela pastora que nós somos, eu não lembro qual foi a aldeia, que não falava o português, Aham. falava só o dialeto. Então, eu do achei... pastor Pedro, não é? Não,
Do pastor Pedro também, mas foi naquela... Aquela saindo de shopping. Isso. Eu não lembro o nome lá. Que interessante. E ela queria se comunicar, e ela queria falar. Isso. E ela não se importava. Falar errado. Ela não pediu assim, ó, vocês podem me traduzir Ela para foi eles? falando. Ela foi falando. O Espírito Santo revela aí, né? Aí que alguém decidiu traduzir pra gente o que ela estava falando. Olha, Os desafios são grandes. o valor que eles dão na palavra de Deus, a mim me impressiona muito. Uma vez nós fomos não sei qual viagem, a gente tinha levado muita Bíblia, e eu acho que eu já contei essa história muitas vezes. E nós chegamos numa aldeia, nós tínhamos dado Bíblia, era uma das últimas aldeias que a gente ia visitar, então não tínhamos mais Bíblias. Nós tínhamos já dado para quase todo mundo. E tinha assim umas 4 ou 5 Bíblias dentro da mala, e nós fomos para uma aldeia que era muito longe, andamos muito de a pé para chegar nela, de carro e de a pé. E quando chegamos lá, a gente deu uma Bíblia para o pastor, uma Bíblia para não sei quem, e acabou. E um irmão chegou em mim e disse, eu queria te pedir uma coisa. Ah, o quê? Você me dá uma Bíblia? Eu fiquei com muita dó dele. Ele assim, as roupas dele muito velhas, tudo, né? Mora naquelas casas de capim. Eu fiquei com o coração apertou. E não tinha mais Bíblia. E então eu olhei lá no carro, tinha uma Bíblia, que alguém tinha esquecido, não sei porquê, até pensei que fosse de uma das irmãs, uma Bíblia da capa cor-de-rosa, escrito Bíblia da Mulher. e eu ouvi aquela Bíblia, e eu disse, irmão, não tem mais. Eu só tenho essa aqui, mas é da mulher. Ele, não tem problema e tal. E aí eu acabei dando aquela Bíblia para ele, uma Bíblia cor-de-rosa, e eu lembro disso porque depois eu tirei uma foto e de longe aparecia, né, a capa cor-de-rosa. E eu dei a Bíblia para ele do lado do carro. Nós tínhamos que chegar lá, era mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, vocês sabem como é o sol lá. Ele pegou a Bíblia, abriu encantado. Encantado, assim, ele abriu a Bíblia do lado do carro, debaixo daquele sol, pôs a Bíblia, nós fomos saindo, entramos para dentro do prédio, começou o culto começou a acontecer, pá, canta, depois prega e tal. Depois de umas 2 horas, mais ou menos, eu olhei, ele estava no mesmo lugar, lendo a Bíblia assim, e eu me senti incomodado. E eu falei para o pastor Jacinto, né? Pastor Jacinto, aquele irmão está lá no mesmo lugar até agora com a Bíblia. Pensei que ele tinha algum problema. E o pastor Jacinto falou, bispo, ele está encantado. E eu falei, mas por que, Jacinto? Que era o sonho da vida dele, ler uma Bíblia que era dele. E o Senhor realizou um sonho de não sei quanto tempo. E ele não saiu, ele não viu o sol, ele não viu o calor, ele não viu que estava acontecendo. Ele estava tão compenetrado assim. E quando nós chegamos perto dele, ele já tinha lido uns 4 ou 5 capítulos da Bíblia, do jeitinho devagar Sim. dele. Ele já tinha lido tudo. Ele olhava assim, o olho brilhava. Parece que ele tinha ganhado na Mega Sena com aquela Bíblia. Então, eu estou falando dessa história porque eles dão um valor diferente do nosso. A gente tem... Talvez porque temos muito, né? A gente pode escolher a versão, a cor. Normalmente, a abundância gera indiferença, né? É verdade. Normalmente é isso. Porque temos muito, a gente não dá valor. E eles, como não têm, a maioria das igrejas lá é uma Bíblia para toda a igreja. A Bíblia fica na igreja para todo mundo poder ler, né? Então, quando alguém tem um tempo vai lá na igreja ler a Bíblia. Que sabe ler também, né? E que sabe ler, né? Por isso as Bíblias não duram muito, porque todo mundo põe a mão, né? Por isso as Bíblias são sujas, porque eles não têm água nem para tomar banho. E então, sempre quando a gente vai e consegue levar, é um grande presente levar uma Bíblia. E testemunhos, assim, vocês têm algum testemunho que marcou vocês no processo da aula? Testemunhos tem vários lá, né? Mas enquanto davam as aulas, nesse processo do seminário, teve alguma coisa que marcou vocês enquanto estávamos lá? Olha, eu acredito que não teve ninguém dos que não foram impactados pela vida do pastor Foyer, né? Acho que ninguém. Ele ali na frente o tempo todo, atento. Teve uma hora que ele fez uma brincadeira, né? Que ele pediu para falar. E ele falou assim, nós ouvimos falar aqui de
Jesus, ouvimos falar aqui de Davi, foi citando um monte de nome, então a gente conhece todo mundo. A gente só não conhece o professor. Qual que é o nome do professor? Você tinha começado a dar Era aula e eu não que tinha falou, começado a dar aula e não tinha falado o meu nome. Mas assim, ele mexeu muito comigo, né? A idade dele e aquilo, a idade dele não limita ele de fazer aquilo que precisa ser feito. Ele não limitou. Ele enfrentou todos os limites, talvez ele foi até censurado por alguém pela idade dele, mas ele enfrentou tudo, foi lá, sentou na frente, a própria dificuldade, porque essa turma, não foi fácil dar aula nessa turma, porque você falava em português e tinha a pessoa do seu lado traduzindo para o Sena, aí tinha alguém um pouco mais atrás traduzindo em inglês, então todas aquelas vozes estavam juntas ali, todo o tempo aquelas vozes ali. Mas se você vê ele centrado, se ouvindo, aquilo mexeu muito comigo. E no final eu me atrevi a pedir ele para fazer uma oração que me marcou, né? Eu falei, só pode fazer a oração para encerrar aqui tudo. E ele orou e falou assim, obrigado. E na verdade ele começou assim, Senhor, nos perdoe por pedirmos aquilo. Senhor, não nos deixe pedir aquilo que não precisamos. Isso, nos perdoe por pedir aquilo que não precisamos. E eu falei, um senhor daquela idade fazer um tipo de oração. Uma piscina de sabedoria, vivendo numa realidade como aquela, aquilo mexeu comigo. Eu comecei a chorar naquela hora ali, quando ele fez aquela oração, bem no finalzinho, foi a minha maior experiência com Deus, foi naquele momento ali. Ele estava falando para mim assim, olha, Rogério, você não precisa de muito para servir a Deus. Você pede muito para Deus, mas você não precisa de muito para servir a Deus, para estar satisfeito nele, para fazer o que ele manda. Aquela oração dele falou tudo isso para mim. Logo depois o bispo veio e das outras vezes, eu acho, teve a questão dos elefantes na tribo do pastor Pedro, né? João. Pastor João. E o senhor brincou com ele, né? E falou assim, ei, pastor João, e os elefantes lá? E ele falou assim, olha, recebi a notícia aqui de que os elefantes foram lá, pegaram minhas plantas, e a Naira só descobriu depois que as plantas eram as comidas, ela pensou que fosse a samambaia. Nós derrubaram a samambaia do pastor João. Porque o Rogério foi... Só o elefante com a samambaia na troma pendurada. O Rogério pediu para gravar o vídeo com ele, inclusive tem lá, né? No Instagram do Teologia com Vida, tem ele falando. E eu não tinha ouvido essa brincadeira, mas aí eu fui gravar os dois, né? O vídeo. E aí, a hora que ele falou que estava muito grato, muito feliz, e ele encheu os olhos de lágrimas na hora do vídeo e falou, só recebi uma notícia de que os elefantes pegaram minhas plantas. Aí eu fiquei assim, encheu o olho de lágrimas, eu falei, mas... Ai, minha gardenia. Eu pensei, sinceramente, samambaia. a mentalidade brasileira, né? E eu não sabia que era comida deles. E aí depois ele ainda continuou e falou, mas Deus vai trazer tudo que a gente precisa, né? Mas e na hora que o agradeceu. senhor falou, ele falou rindo. Exato. Foi. Ele No falou vídeo, sorrindo. inclusive, ele fala sorrindo, mas você vê que os olhos enchem de lágrimas, mas ele fala sorrindo. Ele tinha uma roça de uma machamba de mandioca. Os elefantes comeram tudo, que era uma manada de 30, 40 elefantes adultos. Então, uma roça de mandioca não dura muito, né? É uma manada de 30 tratores, né? Passando. Eles comeram... da mandioca, eles comem a raiz, né? Deixa as folhas. E eles arrancaram todos, eles tinham os pés de mamão lá, arrancou, e o mamão eles comem tudo. Eles comem a fruta, o mamão, comem o caule e as folhas. Come tudo. E arroz. Ele tinha plantado arroz também. Era o que eles tinham. Eles plantam para tipo 6 meses, né? Eles comeram tudo. Meu Deus. E ele ficou, a boa parte todo mundo daquela aldeia lá, que vocês conhecem, a Macanguere, não tem o que comer nos próximos 6 meses, porque os elefantes tinham que plantar de novo, né? A mandioca até ficou lá as ramas para eles plantar de novo, mas o restante... Que situação, né? Então, essas duas experiências me marcaram mesmo, assim, de ver que a gente vai para ensinar e eles não sabem o quanto eles nos ensinam. Vai para ensinar e aprende. Nós aprendemos, eu tenho certeza, nós aprendemos muito mais do que nós ensinamos. O dia que eu cheguei para dar aula na turma nova,
que é do Evangelho de Lucas, né? E aí eles já estavam cantando, como a gente falou, né? E aí a gente tomou café da manhã, a gente acorda e já estão cantando, né? Então a gente fica se organizando e já estão cantando. Aí cheguei pra dar aula, eles estavam cantando uma música que me chamou muita atenção, que as músicas delas são sempre assim, muito simples, mas muito profundas, né? Aí eles cantavam uma música que dizia o seguinte: o sangue de Jesus jamais acaba a força. E eles repetiram essa música várias vezes. Enquanto eu tava esperando eles terminarem, né, pra gente começar a aula, aquela música foi ministrando no meu coração, porque eu fui pensando, o sangue de Jesus é mais forte do que qualquer coisa, do que qualquer pecado, do que qualquer tribulação, do que qualquer tristeza, qualquer situação que queira me separar de Cristo, não pode me separar por causa da força do sangue de Jesus. O sangue de Jesus dura gerações. Foi há 2000 anos atrás e até hoje ele tá lavando as pessoas e tal. E aí eu fui pensando no quão espiritual e o quão poderoso e a profundidade teológica que tem a frase: o sangue de Jesus jamais acaba a força. Que eu pensei, daria pra gente fazer um seminário aqui só sobre a música. O sangue de Jesus jamais acaba a força. Então, é claro que o ensino que a gente deu pra eles é importantíssimo, né? Mas o ensino que eles me deram teológico mesmo, não foi nem assim de gratidão, foi um ensino teológico. O sangue de Jesus jamais acaba a força. Pra mim já foi uma coisa que... Aí acabou a aula, eu ainda pedi pra eles cantarem. Eu falei, vamos cantar pra mim gravar. E eles ainda me ensinaram lá nos idiomas, tudo, até anotei aqui. Mas eu fiquei pensando na profundidade teológica que eles têm, sem ter um livro, né? Você tá com a música aí? Tá no dialeto. Você sabe que eu fecho os olhos e fico escutando. Essa música também, ela fica na minha mente o tempo todo. Eu tenho vários testemunhos de alunos, né? Um deles é a Berenice, que ela é assim, nossa, ela me inspira a continuar. Porque além dela ajudar a gente a organizar tudo, ela é uma ótima aluna. Ela ajuda a gente a arrumar tudo, organizar tudo, corre atrás, senta lá e aprende. É verdade. Ela, poxa vida, a Berenice... Não, teve um dia, desculpa interromper, ela tava assistindo a aula com um escorpião nela, ela jogou, matou e continuou. Continuou assistindo a aula. Eu falei assim, vamos levar todo mundo embora, deixar aqui pros escorpiões? Só um escorpião, segue a aula. Pra quem não sabe, como nós damos aula em lugares que são cobertos de capim, acontece, né? Do escorpião tá no meio do capim, cair e tal. E ela tirou de letra. Eu acho que se fosse um de nós lá, ia ser gritando. Eu tinha falado, aula cancelada. A maneira com que ela... Não, eu tinha falado, deixa aqui pra ela. Estava lá. Uma outra pessoa também que, assim, pra mim, o testemunho que eu gosto muito de ver é a Filipa. A Filipa é uma mulher muito inteligente. E é uma senhora, ela trabalha na polícia, mas ela é tão humilde que quando ela está na sala de aula, você não vê que ela é uma policial, né? Que ela trabalha na polícia de lá. E ela fica no meio igual todo mundo, assim, mas ela fala, ela se posiciona, e ela saía, trabalhava, voltava, assistia aula, trabalhava de novo. E, assim, por ser policial, por ter uma posição lá, ela podia dizer assim, eu não preciso disso. Mas ela... Porque os policiais lá têm um status social a mais. Né? Exato. E não é o caso dela. Ela quer aprender a palavra, ela quer pregar a palavra. Na hierarquia social de lá, tipo assim, ela estaria no topo. Mas ela vai lá aprender porque para ela é mais importante. E o dia que nós chegamos para inaugurar o poço lá na igreja que ela faz parte, na comunidade que ela estava lá, ela estava vestida igual as mulheres que eu não também não tinha visto ela ainda. Eu não vi que era Filipa. De repente, olha que ela Foi quando ela me cumprimentou e sorriu que eu vi quem era. Eu falei, eu conheço essa voz, é a Filipa. Quando eu vi, eu falei, ela não usar dessa condição para ficar melhor que os outros, né? Um testemunho para mim. Um outro testemunho que me marca, me desafia demais é o Chimoio. Eu já ia citar ele aqui, porque a gente está fazendo campanha, né? Em todo episódio ele é citado. É citado, mas dessa última vez eu fui mexido pelo Lino, aquele rapaz que senta na frente, acho que é Lino, né? Eu acho que o nome dele é Lino mesmo. É o Joalino. Joalino. Quando eu terminei de dar aula, eu apliquei a prova. E vocês lembram que a gente dava um prazo para eles fazerem a prova, né? E eu dei a prova para todo mundo e, Joalino, vamos lá, tá, tanto tempo e tal. E ele tá assim, olhando para a prova. Eu, vai, mano, vai.
senão vai vencer o tempo. E o pessoal terminando, eram acho que 10 questões, não sei. Quem terminou? Tô quase. Respondi 8. Eu olhava para ele, eu não tinha respondido nenhuma. E eu dando pressão. Vai, Joaninha, vai, mano, vai. E quanto mais pressão eu dava, ele ficava assim, olhava. E aí, terminei. Eu comecei a recolher Joanino. E ele, né, foi ficando. E eu fui recolher as provas. E recolhi a prova dele. Quando eu fui ver a prova dele, não tinha nenhuma respondida. E eu falei, o que aconteceu? E aí alguém me falou, o bispo, ele não sabe ler. Nossa, isso me destruiu. Porque ele estava lá, ouvindo, aprendendo. Não é que ele não sabia ler de tudo. Ele lia devagarzinho, né? E aí não conseguia interpretar a pergunta, Eu não né? conseguia. E quando eu comecei a dar pressão, eu travei ele. E eu vi o quanto eu prejudiquei ele. Eu atrapalhei ele a tirar a nota. Eu não tive a paciência, eu não tive a perspicácia de prestar atenção e imaginar, ele tem dificuldade na leitura. Depois alguém chegou para mim e falou, ele lê muito devagar. Ele tinha vindo da aldeia, ele morava lá na aldeia, e então fazia pouco tempo que ele estava sendo alfabetizado. Eu olhei para a idade dele, já imaginei como é aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe ler. Não era o caso dele. Isso me deixou muito mal. Muito mal. E aí eu fui conversar com ele. E pensando assim, poxa, passei vergonha nele. E ele não deixa, ele não falou assim, não, o senhor não me passou vergonha. E eu falei, você quer fazer a prova de novo? Ele falou, não, eu perdi a oportunidade. Não, vamos fazer a prova de novo. E assim, depois eu fiz a prova com ele de novo, né? Fui lendo, ele dava a resposta, fui colocando para ele. Mas eu não tive essa percepção de ver o limite daquele. E isso mexeu muito comigo, né? Que às vezes a gente já está tão automático, está tão mecânico, que a gente não tem a sensibilidade de perceber a realidade de cada um deles. Isso foi uma coisa que mostrou o quanto eu não sou um professor sensível. Bom, e pra gente encerrar o nosso episódio, está acabando aqui, tem perguntas que a gente faz para todo mundo que veio. E aí não apenas ligado ao seminário, mas a toda a experiência de ir na África, né? Vou começar com, o que mais chocou você, assim, que foi mais difícil, que foi negativamente, assim, complicado de lidar com a realidade, com a diferença de realidade daqui para Moçambique? Lá é um lugar muito difícil, né? Muito diferente. Embora eu tenha ido preparada, eu acho que fui preparada psicologicamente para... Eu estava esperando pior, me surpreendeu positivamente. Mas uma coisa que me deixou, assim, mal, a ponto de me deixar com o coração ruim o dia todo, foi quando nós fomos naquela primeira aldeia. Acho que foi a primeira, Maguimba. Maguimba. Isso, porque o senhor sempre falava como era quando a gente chegava lá, de sentar e comer e as pessoas ficarem olhando, mas parece que eu não me atentei para isso. Mas quando a gente chegou lá, que nós sentamos, e sentou todo mundo, e um pastor, inclusive, que supervisionava outras igrejas, né, que estava perdendo a visão, já perdeu a visão. E eles ficaram sentados enquanto a gente comia. Ai, foi muito difícil. Foi difícil demais. Me deu vontade de engolir, né? Cada mordida é difícil. Mas eu não tirava eu não esquecia também o fato de que é o melhor que eles têm, a gente tem que comer. O tem que comer é difícil. E depois eles juntaram nossas sobras. Eu me lembro que alguém jogou um pedaço de osso com um pouco de carne para um cachorro. E alguém já falou, não faz isso aqui. Guarda teu osso. Guarda tudo aí, só coloca lá. Então, isso foi difícil. Essa parte da comida não era uma parte fácil. Porque isso ia acontecer em toda a aldeia. Você sentar para comer e olhar e ver todo mundo aguardando você comer para depois eles comerem o resto. Então, essa questão cultural, eu acho que a gente tem que se esforçar para mudar ela, porque ela é muito ruim. Eu não me sinto bem ali. Esse é um dos momentos que eu me sinto
muito mal é isso de ver senhoras, senhores, crianças esperando você comer para depois eles comerem. Então, assim, eu entendo que faz parte do procedimento deles, tudo, mas não é algo fácil de lidar. Não é fácil. Agora, na primeira vez que a gente foi, a gente passou por Catar e chegamos em Maputo. O aeroporto do Catar tem uma cachoeira dentro, né? Cachoeira, Isso é um nível do que é o Eu aeroporto. lembro do pastor Carlos entrar para ver se aquela árvore era De verdade? ou se era de plástico. Dessa vez a gente saiu de Moçambique e caímos África do Sul. em África do Sul, totalmente diferente, né? Então a gente vê as realidades, o quanto elas são contrastantes. Eu falo com relação a eles, né? Ou seja, tem muitos lugares muito melhores do que aquela realidade. Você pula para cá, você vê algo muito diferente. Você pula para o outro lado, você vê algo muito diferente. Então, esse contraste me fazia perceber mais. Eu ficava atento. Quando a gente chegou em Joanesburgo, na África do Sul, eu lembrei muito das estradas lá da Irlanda. Lembrei muito das estradas da Irlanda e eu falei, gente, isso me chamou muita atenção. E o que surpreendeu positivamente, que foi bom, assim, a senhora falou, né? Que, em geral, achou que era até melhor do que a senhora achava e tudo. O que mais marcou, assim, que você falou, nossa, não imaginava que era assim, foi muito bom. A recepção que a gente recebe lá dos irmãos, o amor, o carinho que a gente recebe dos irmãos é constrangedor, né? As irmãs mesmo que estiveram conosco lá na casa, o cuidado às vezes a gente quer tirar o peso delas, né? E elas querem fazer, né? Já teve situação lá delas, não, eu que vou fazer e tomar da minha mão. Isso foi algo que me surpreendeu positivamente, embora a gente não quer ser peso, a gente não quer, porque elas trabalharam muito conosco lá, né? Éramos 14. E eu me senti muito amada, muito cuidada por todos eles ali. Então, o desejo deles pelas coisas de Deus é o que mais me chamou a atenção ali. É bom. A gente bom estar perto de gente que quer Deus, né? É bom você ser um professor e ver que as pessoas estão interessadas naquilo que você está compartilhando. E quando a gente ensina a Bíblia, você vê o desejo deles, a vontade deles, sabe? Cada um querendo a sua Bíblia. Alguém, pastor, me dá uma Bíblia de estudo. Pastor, tem uma Bíblia. Pastor, isso aqui. E eles se esforçando para ler. Isso traz uma alegria muito... E isso foi nos dois lugares, né? Isso aconteceu em Maputo, mesmo com a dificuldade, é a capital, mas parece que a realidade é muito mais difícil em Maputo do que na Beira. E eles, com toda a dificuldade ali, aprendendo, esforçando, a gente chegando lá nas aldeias e vendo a camisa de seminário, a Bíblia, o livro. Então, sempre quando a gente andava, a gente via o material, eles olhando, vendo, estudando. Então, isso é bom. Isso foi assim... Me motivou a me esforçar ainda mais por isso. O que mais me motivou em relação a continuar o seminário lá mesmo foi a vida do pastor Chimoio. Porque ele se mostrou muito aberto, muito desejoso do ensino. A gente já falou, e já teve até um episódio aqui falando da relação às mulheres, né? E ele foi alguém que mostrou que, se ele fosse seguir o ditado, ele prefere... viver em paz do que ter razão, né? Que ele já contou que há uns 9 anos a atitude dele é diferente em relação à mulher dele. A gente viu aqui o senhor falar sobre os homens não poderem carregar água. Isso. E ele citou sobre isso, que ele faz isso, ele coopera com a mulher dele porque ele não quer ter problema e tudo mais. Mas, assim, um excelente aluno, ele sabe, ele tem aquela coisa, assim, espiritual. E quando nós chegamos lá, na aldeia dele, foi a aldeia, que a gente acaba reparando, né? Que era mais organizada. Até as pedras que eles colocaram, assim, para parecer uma vilazinha onde você andava. O banheiro dele era um banheiro diferente. A gente foi em uns que não tinha teto, era só as palhas do lado e duas pedras, para você colocar um pé em cada pedra. O dele não. O dele era todo cimentado, arrumado. A igreja dele, os irmãos que foram lá dançar, né? Porque todos eles limpinhos, com a camisa branca, uniformizados. E o mais surpreendente de todos foi um lugar que a gente parece que podia tocar Deus lá, assim, fisicamente, né? Você sentia a presença de Deus. A maneira deles louvarem era diferente.
Porque em muitos lugares você via que era aquela dança e tudo mais, mas lá não. Lá eles fechavam os olhos e você olhava e parecia que estava com o coração naquilo ali mesmo. Então, foi o que mais me incentivou, porque a gente usou esse termo lá para ele, né, o nosso melhor aluno. Era um pastor que, quando a gente chegou na aldeia, a gente viu essa diferença. A gente viu o quarto de oração dele, a gente viu o material dele estudar, embora bem pouquinho, né? Mas ele tinha. Então, o que mais me motivou a isso, no sentido de que nós estamos no caminho certo, foi ver o pastor Chimoio, foi visitar a aldeia dele, foi visitar e participar de um culto na igreja dele, que foi o culto, né? De todos aqueles dias ali. E o que Deus mais falou com vocês, pra gente poder encerrar durante a viagem? Olha, de que eu não preciso de tudo aquilo que eu peço para servir Ele. Foi o que Deus mais falou comigo. A alegria deles mostra que muitas vezes a gente serve a Deus, a gente tem Deus no nosso coração, na nossa vida, mas a gente não consegue expressar isso na forma da maneira de viver, ou de forma alegre, né? Muitas vezes qualquer coisinha tira a nossa paz, tira a nossa alegria. E Deus falou isso claramente no meu coração, por meio da vida do pastor Foy, do pastor Chimoio, do pastor Pedro, do pastor João. Você não precisa de muito para me servir, não precisa de tudo aquilo que você quer para fazer a minha vontade. Eles estão ali sem recurso algum, fazendo muito. Então essa foi a maior experiência que eu tive com Deus ali. Interessante que eu fui a primeira vez lá e eu não tive eu não ouvi Deus, né? Falando isso para mim, como foi claro, né, a fala dele. Algo que Deus falou muito comigo foi sobre essa alegria de servi-lo, que é algo que nós vemos lá de uma maneira muito forte, né? Eles são muito alegres, eles são muito vivos nisso. E também sobre a importância da gente perseverar naquilo que a gente começa a fazer. Porque ali eu pude perceber um pouco de como é grande o projeto que a gente se envolveu. Não grande no sentido de ser visto, que ninguém procura isso. Não creio que pode ser algo que venha a ser reconhecido lá em Moçambique ou algo assim. Não nesse sentido. Grande no sentido do poder de transformação que esse projeto carrega. Da importância, né? Da importância. Amém. Bom, quer falar alguma coisa, bispo? Deus, quando a gente vai lá, Deus fala tanta coisa com a gente, né? A gente fica assim, tão mexido, vamos dizer assim, né? Eu brinco que quando eu vou lá, eu converto umas 20, 30 vezes durante uma viagem só. Uma vez eu ouvi um rabino falar algo, eu gostei muito da ilustração que ele usou. Ele disse que a lagosta, ela cria aquela couraça, né, para se proteger. Então a lagosta ela gera uma couraça maior do que ela, e dentro da couraça ela se move. Só que quando ela vai crescendo, ela não consegue mais se mover dentro daquela couraça, aquela casca que ela tem. Então ela vai para o meio de algumas pedras e com aquelas garras ela começa a quebrar a couraça, arranca toda a couraça e joga fora, porque começa a machucar ela. E aí ela gera uma outra couraça maior. E aí ela fica de novo confortável, fica livre lá dentro, né? E aquela couraça protege ela. Então, à medida que ela vai crescendo, daqui a pouco aquela couraça fica pequena de novo e começa a machucar ela. Então, é mais ou menos isso. Crescer dói, né? Quando a gente cresce, aquilo que a gente tem de pequeno, de conhecimento, quando você vai crescendo no conhecimento, a estrutura da sua vida começa a te machucar. Quando eu vou lá, eu me sinto assim. Porque eles me ensinam tanto, eu cresço tanto quando eu vou lá, que me dá vontade de destruir a couraça que nós criamos. E às vezes voltar e viver a vida que a gente vive aqui machuca. Dá vontade de querer viver diferente a vida cristã. Porque eu aprendo muito com eles, né? Sou desafiado disso que você falou, servir com alegria, não precisar de muito para servir a Deus, sem empenho, ser puro. Eu acho que eles, por não ter acesso à internet, essas coisas que a gente tem, eles vivem uma vida cristã muito melhor que a nossa, né? Mas, então, quando eu vou lá, eu cresço e eu volto querendo destruir essa couraça, arrancar ela fora
E parece que eu até consigo. Só que daqui a pouco, quando eu volto lá, ela tá pequena de novo. Então eu tô precisando ir lá quebrar a coraça de novo. Estamos aí ano que vem, né? É. Bom, espero que a gente se reencontre muitas vezes aí. Com certeza ano que vem na viagem de novo. Mas muito obrigado, pastor Nayara, pastor Rogério, por terem vindo, contribuído com a gente. Que Deus abençoe, que esse projeto cresça cada vez mais, se Deus quiser. E a você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado. Vou te pedir de novo, para você não esquecer, de dar o seu like e de compartilhar com a sua galera aí, com a sua célula, com os seus discípulos, com os seus amigos, para a gente alcançar mais pessoas, para a gente divulgar mais esse trabalho e crescer mais para a honra e para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo na semana que vem, no mesmo horário. Tchau.